No coração da antiga Babilônia, uma cidade onde o ouro fluía como nunca antes na história, existia um homem que compreendia algo que os outros ignoravam. Seu nome era Arcade. Mas Arcade não começou rico. Ele começou como todos os outros, trabalhando duro, recebendo pouco e vendo o dinheiro desaparecer tão rápido quanto chegava. E por muito tempo, ele acreditou que esse era o destino de todos, até que decidiu questionar. Um dia, cansado de viver no limite, Arcade procurou um homem sábio, alguém que entendia de ouro, e fez uma pergunta simples. Por que alguns homens se tornam ricos enquanto outros, mesmo se esforçando igualmente, permanecem pobres? A resposta que recebeu não foi sobre sorte. Não foi sobre talento, e muito menos sobre oportunidade. Foi sobre comportamento. Anos depois, já rico, Arcade reuniu seus amigos, homens que, como ele no passado, trabalhavam muito, mas não prosperavam, e começou com o ensinamento mais simples e mais ignorado. De tudo o que você ganha, uma parte deve ser sua para guardar. Silêncio. Porque aquilo confrontava uma realidade incômoda. Eles não guardavam nada. Viviam presos em um ciclo invisível: ganhar, gastar, recomeçar. E Arcade continuou: não é o que você ganha que constrói riqueza, é o que você consegue manter. Esse foi o primeiro rompimento. A ideia de que antes de pagar qualquer pessoa, antes de honrar qualquer compromisso, você deve pagar a si mesmo. Não o que sobra, mas primeiro. Mas guardar dinheiro não é natural. Vai contra impulsos básicos: consumir, recompensar-se, viver o agora. E é exatamente por isso que poucos conseguem. Porque riqueza não é um evento, é um comportamento repetido, quando ninguém está olhando. E aqui fazemos uma pausa. Porque séculos depois, esse mesmo princípio foi formalizado por um dos maiores pensadores financeiros da história, Benjamin Graham. Graham não falava em Babilônia, ele falava em mercados, mas a lógica era a mesma. Ele dizia que o investidor inteligente não é aquele que busca os maiores retornos, mas aquele que evita erros básicos. E o primeiro erro é não ter capital. Sem poupança, não há investimento. Sem investimento, não há crescimento. Graham transformou o que Arcade ensinava em algo mais técnico: margem de segurança. Mas, no fundo, é a mesma ideia. Antes de pensar em ganhar dinheiro, você precisa construir a base que impede você de perdê-lo. Voltando a Arcade, depois de ensinar a guardar, ele trouxe o segundo princípio: controle seus gastos. E aqui ele revelou uma verdade desconfortável: os desejos de um homem nunca terminam. A maioria das pessoas acredita que o problema está na renda. Se eu ganhasse mais, tudo se resolveria. Mas Arcade desmonta essa ilusão. À medida que a renda cresce, os desejos crescem junto, e sem controle, a escassez apenas muda de tamanho. Ele ensinava a diferenciar necessidades reais, desejos criados. E isso exige consciência, porque o maior risco financeiro não está na falta de dinheiro, está na falta de clareza. Sem controle, o dinheiro escapa. Com controle, ele obedece. Mas então Arcade deu o passo que separa quem guarda de quem constrói riqueza. O dinheiro deve trabalhar para você. E aqui a história muda de nível, porque poupar é defesa, mas investir é estratégia. E muitos falham exatamente nesse ponto. Alguns buscam ganhos rápidos, outros seguem conselhos errados. Muitos entram em coisas que não entendem, e o resultado é sempre o mesmo: perda. Arcade alertava: procure conselho de quem tem experiência, não de quem apenas opina. Porque o dinheiro é paciente, mas também é implacável com erros.
E é nesse ponto que entra uma das mentes mais afiadas do século, Charlie Munger. Munger não acreditava em fórmulas mágicas, ele acreditava em evitar a estupidez. Ele dizia, inverta sempre. Em vez de perguntar como ganhar dinheiro, pergunte como perder dinheiro e evite isso. Perceba a conexão com Arcade. Antes de multiplicar, proteja. Antes de acelerar, não destrua o que já construiu. Munger também falava de modelos mentais, entender o mundo antes de tentar ganhar com ele, porque investir sem entender não é investir, é apostar. E Arcade já dizia isso milhares de anos antes. Com o tempo, aqueles que seguiram os ensinamentos começaram a ver algo diferente acontecer. O dinheiro parava de desaparecer e começava a crescer. Não de forma explosiva, mas consistente, silenciosa, quase imperceptível no início. Como uma árvore, você planta hoje, cuida por anos e só depois vê a sombra. E então, Arcade expandiu o ensinamento. Construa segurança para o futuro. Ele falava de algo que muitos evitam pensar, o tempo, o momento em que você não poderá mais trabalhar, o imprevisto, a fragilidade da vida. Riqueza não é apenas acumular, é garantir continuidade. E por fim, ele revelou o princípio mais poderoso de todos: aumente sua capacidade de ganhar. Porque o maior ativo não está no dinheiro, está em você. Habilidades, conhecimento, disciplina. Quem cresce por dentro, inevitavelmente cresce por fora. E aqui entramos na última análise. Warren Buffett. Buffett é conhecido por sua habilidade de investir, mas o que poucos percebem é que sua maior vantagem não foi técnica, foi comportamental. Ele pensa no longo prazo, enquanto todos estão focados no curto prazo. Ele evita riscos desnecessários, enquanto outros buscam emoção. Ele mantém consistência, enquanto outros desistem. Warren Buffett já disse: o mercado é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E isso resume tudo. Arcade ensinou disciplina. Graham estruturou proteção. Munger refinou o pensamento. Buffett viveu a execução. E todos chegaram à mesma conclusão. Riqueza não é sobre inteligência extraordinária, é sobre comportamento consistente. E então, voltamos ao início. Babilônia, Arcade, um homem comum que decidiu agir de forma incomum. E talvez, no fundo, a pergunta nunca tenha sido como ficar rico, mas sim, você está disposto a se comportar como alguém que constrói riqueza? Porque no final, o dinheiro não muda ninguém, ele apenas revela. E a verdadeira construção de riqueza não começa no bolso, começa na mente.